Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós iniciamos aqui a segunda parte do livro, onde já houve o encontro de Saulo com Jesus às portas de Damasco, onde ele ia para perseguir, para buscar o Ananias, e eis que Jesus aparece para ele, e foi ali uma visão gloriosa, né? E vimos ali também a beleza do momento em que de fato nós percebemos que ele, por que Saulo não foi um discípulo de Jesus, mas um apóstolo, né? Porque o discípulo, ele vem para aprender, é o aluno que vem para aprender com o professor, e depois que ele já aprendeu, ele é enviado pelo seu mestre em missão. Saulo já havia sido preparado no plano espiritual, né? Então ele foi enviado lá do plano espiritual para uma tarefa, mas ele chegou aqui, o esquecimento do passado, né, fez com que ele fizesse o contrário do que ele deveria fazer. Só que ele tinha, olha que coisa engraçada, né? Como é a voz, a nossa voz interior, ela pode nos enganar, né? Se não estivermos assim bem vigilantes, bem atentos. A gente percebe que as grandes almas, elas têm a humildade de achar que até o último segundo elas podem pôr tudo a perder, né? E de fato a gente percebe que, não que colocou a perder, mas ele interpretou, ele sabia que ele vinha a um chamado maior, a um chamado do alto, né? E como ele interpretou isso durante a sua vida? Ele interpretou isso como sendo um doutor da lei que ele era, né? O maior entendedor da lei mosaica que existia na época. E ele interpretou que esse chamado maior era para fazer isso, era para ser um defensor da lei de Moisés, né? Ele não, o esquecimento do passado não fazia com que ele imaginasse que ele já era um escolhido pelo próprio Cristo no plano espiritual para fazer a tarefa que ele fez. Então ele estava se desviando, mas não por como vimos ali, não era por maldade, não era por algo assim, vamos dizer, intencionalmente ruim da parte dele, né? Ele estava de fato acreditando que ele estava fazendo a coisa certa, o bem, o bom, o belo, o justo, servindo a Moisés, né? Então, foi necessário que o próprio Cristo aparecesse para ele, para que ele se recordasse em espírito. Veja que quando Cristo aparece, foi tão forte que tudo veio à tona, né? Tanto que ele não questiona nada, ele só pergunta: que queres que eu faça? Então, o que a gente percebe aí? A virada da chave, ele se deu conta, e não em nível de consciência, porque de fato a gente não traz na consciência, a gente não grava aqui no nosso ego, na nossa consciência atual, né, os planos que foram traçados lá na espiritualidade. Não é assim que funciona, né? Embora isso esteja ali arquivado de alguma forma, isso vem na forma de uma verdade íntima muito grande. Então, o que aconteceu com Saulo? A vida inteira ele achava que essa verdade, ele sentia essa verdade, mas ele interpretava como sendo a preservação e a defesa da lei de Moisés. Ele não conseguia entender uma coisa diferente que naquela encarnação dele ele ainda não tinha visto. E quando ele ouvia falar, aquilo mexia com ele de uma tal forma e ele não sabia interpretar exatamente, ele interpretava como que ele teria que perseguir. Por que perseguir? Para poder preservar a lei de Moisés, né? E assim ele perseguiu todos os cristãos,
né? Com esse sentimento, não foi com sentimento de perseguição gratuita por maldade ou por desejo pessoal, não foi. Era pelo cumprimento né, da exigência legal ali e da consciência de que ele estava fazendo o melhor para a lei de Moisés. Então, ali, quando ele se depara com Jesus, a transformação é instantânea, o que demonstra que ele de fato era um enviado, ele não precisou ficar um tempo ali para relembrar, para fazer um reforço, não, imediatamente ele vem à tona no seu lá dos porões do seu subconsciente, do seu inconsciente, mas não não no nível da consciência, mas no nível da certeza íntima de que o que ele tinha que fazer, que era o certo, era seguir a Jesus e viver por Jesus e para Jesus, como ele de fato fez, né? Então, passou ali durante nós terminamos o capítulo anterior que fala desse encontro, né? Ele entra a cidade. Ele entra à cidade e nós vimos a semana passada que ele sofreu ali o primeiro desapontamento, porque ele fica cego, né? E também vimos que essa cegueira, na verdade, era um reflexo da sua cegueira espiritual, né? Porque ele se sentiu assim, puxa, eu estava cego. Então ele sentiu isso tão profundamente que plasmou isso lá no seu perispírito e de fato ele ficou cego, né? E também pelo fato de que muita luz de uma vez só obscurece a nossa visão. E foi o que ele viu, né? Ter um encontro assim com Jesus não é para qualquer um, né? Mas ele teve, mostrando que de fato ele não é qualquer um. Então, cego ali e já transformado, né? Digamos assim, transformado, já caiu a ficha, ele já não tem mais dúvida do homem que ele passará a ser daí em diante, né? Porque muito ele vai trabalhar e nós vamos ver essa construção do homem novo dele, que é algo lindo. Mas, assim, uma coisa é certa, não há mais chance dele voltar a ser aquele Saulo da primeira parte do livro, né? E aí ele, tanto que ele pede para levarem ele até a casa do amigo Sadoc, né? Que ele acreditava ser um amigo, que ele vai começar a ter as decepções agora, né? E o amigo se nega a recebê-lo porque seria comprometedor vê-lo, né? Porque o Sadoc estava recebendo alguns convidados ali da sociedade, os interesses, sempre os interesses, e não seria bom para o Sadoc, de repente, estar pousando ali de amigo ou dando acolhida ao doutor da lei naquelas condições em que ele estava e com aquelas ideias que ele trazia, falando ali da visão que ele tinha. Então isso não seria bom para o Sadoc. Então Sadoc, dando bem uma demonstração, né, de que a amizade só vai enquanto não atinge os interesses próprios, ele manda que leve para uma hospedaria, mas não o acolhe na sua casa. E a gente percebe que ele de fato está transformado, já nesse processo de transformação, porque ele, ao contrário, ele não se revolta, que é o que nós vamos ver aqui agora, né? Ele não ficou assim com raiva, né? Então nós vamos retomar o último parágrafo que lemos a semana passada e dar continuidade. Então, olha, na semana passada nós paramos aqui, olha, na sua amplitude de senso psicológico, o moço tarcense tudo compreendia, né? Então ele sabia que Sadoc não daria uma resposta diferente da que deu, né? Fora verdade que ele, Saulo, representava o chefe supremo da campanha demolidora, mas de hora em diante consagraria a vida a Jesus, assim comprometendo a quantos dele se aproximassem direta e ostensivamente. Sua transformação provocaria muitos protestos
no ambiente farisaico. Pressentiu nas indecisões do guia o receio de ser acusado de algum sortilégio ou bruxedo, né? Então, o guia era o seu amigo que estava conduzido porque ele estava cego. Então, ele estava cauteloso, que ele sabia que ele ia enfrentar muitas retaliações por conta da sua nova decisão de vida, né? Então, continuando aqui, olha, com efeito, depois de convenientemente instalados na modesta estalagem de Judas, o companheiro falou-lhe preocupado: Senhor, pesa-me alegar minhas conveniências, mas, consoante os projetos feitos, preciso regressar a Jerusalém, onde me esperam 2 filhos, a fim de nos fixarmos em Cesareia. Então, ele estava em trabalho e o trabalho dele era por um período, e já estava dando esse período, né? E ele não queria ficar comprometido ali sem saber lá por quanto tempo. O homem estava cego, isso, né? Então ele fala isso para o Saulo. E Saulo, né, totalmente modificado, ele obviamente ele entende, olha, perfeitamente, respondeu Saulo, respeitando-lhe os escrúpulos, os escrúpulos. Poderá partir ao amanhecer. Aquela voz, antes agressiva e autoritária, tornara-se agora compassiva e meiga, tocando o coração do servo nas suas fibras mais sensíveis, né? Eu me recordo aqui daquela passagem do Evangelho que fala da afabilidade e da doçura, que são virtudes cristãs, são virtudes evangélicas. Então veja como ele não teve tempo de aprender isso, estava tudo dentro dele. Então ele só precisou ir lá e resgatar. Então veja, aquele homem antes, né, como diz, agressivo e autoritário, tornara-se agora com uma voz compassiva e meiga, quer dizer, afável e doce. Essas virtudes já estavam nele, né? E aí continua o rapaz, né, ali, o servo que estava ali junto dele, falando, olha, entretanto, Senhor, estou hesitando, disse o velho já picado de remorso. Estais cego, necessitais de auxílio para recobrar a vista, e sinto sinceramente deixar-vos ao abandono. E ele diz, olha, não te preocupes por minha causa, exclamou o doutor da lei resignado. Veja, resignado, né? Resignado vem de resignação, é outra virtude. Olha as virtudes evangélicas dele ali, todas brotando, né? Ou seja, já estavam lá. Quantos de nós, vamos pensar em nós. Aqui, olha, aqui nós falamos de afabilidade, de doçura, falamos agora de resignação, são todas virtudes. Quantas encarnações será que nós precisaremos ainda para desenvolver uma só dessas virtudes? Pois ele já tinha todas aqui, né? Ele só não punha em prática porque elas estavam ali escondidas, vamos dizer, no porão do seu inconsciente. Mas bastou o encontro com Jesus, veio tudo à tona, né? Olha. Então ele fala, olha, não por minha causa, exclamou o doutor da lei resignado. Quem te disse que ficarei abandonado? Estou convicto de que meus olhos estarão curados muito em breve. Olha a fé, veja a fé também, né? Então ele sente lá dentro dele que algo grande estaria por vir, né? Ele tinha essa certeza íntima. Aliás, continuou Saulo como a confortar-se a si mesmo, Jesus mandou-me entrar na cidade, a fim de saber o que me convinha. Certo, não me deixará ignorando o que devo fazer. Olha aqui a confiança e a racionalidade. Inteligente, né? Então, assim, poxa, se Jesus me mandou, e se Jesus é Jesus e ele tem ele sabe quem é Jesus, agora ele se recorda, entre aspas, tá? Porque nada aqui tá no nível da consciência. Ele tem essa certeza, né? É óbvio que alguma coisa vai acontecer aqui. Isso é o que muitas vezes nos falta, né? Essa certeza íntima, essa fé, né? Assim falando, não pôde ver a expressão de piedade com que Jacó o contemplava, desconcertado e oprimido.
Entretanto, malgrado a mágoa que lhe causava o chefe em semelhante estado, e recordando os castigos infligidos aos seguidores do Cristo em Jerusalém, não conseguiu subtrair-se aos íntimos temores e partiu aos primeiros albores da manhã. Saulo agora estava só, então mesmo assim ele foi embora, né? Saulo agora estava só. No véu espesso das sombras, podia entregar-se às suas meditações profundas e tristes. A bolsa farta e franca assegurou-lhe a solicitude do estalajadeiro, que, de quando em quando, vinha saber suas necessidades. Mas, em vão, o hóspede foi convidado a repastos e diversões, porque nada o demovia do seu taciturno instrumento. Então, ele ficou ali, ele estava aqui numa condição de jejum, né? Natural, é muito natural. Né? Então, para ele ali, ele estava nessas meditações tão profundas, e a gente sabe, né? Sabemos que quando depois, por exemplo, o processo de digestão demanda muita energia. Por isso que muitas vezes após a gente se alimentar, a gente tem uma necessidade às vezes de repousar, né? Tirar aquela cochilada, a sesta que fala. É por causa do processo de digestão que consome muita energia dos nossos órgãos e tudo mais, né? Quando nós estamos assim muito absortos em concentração, isso já tem muita ciência já nesse sentido, né? Inclusive existe uma parte da medicina que trabalha com performance mental utilizando jejuns. Por quê? Isso é uma coisa dos antigos, aqui a gente está vendo um caso, né? Porque quando a gente não está alimentando e não está gastando energia com digestão, com digerir alimentos, a nossa acuidade mental ela fica mais clara, né? Temos uma clareza mental até para poder ter energia e tudo mais para poder ir atrás do alimento, que a gente também não pode ficar sem comer, né? Então um mecanismo assim da perfeição da natureza de Deus quando nos cria. Então as pessoas quando estão ali absortas, pensando, querendo ter clareza mental, né? É por isso que se fala muito em jejum e oração. O pessoal tem gente que fala que esse jejum não é um jejum físico, mas não, é um jejum mesmo. E óbvio que, claro que jejum espiritual também existe, né? Porque quando você está introspecto e em meditação, você está se refletindo, está olhando para dentro de si mesmo e está fazendo, vamos supor, ali nesse processo de reforma íntima. O que é a reforma íntima? Senão a gente se abster, ou seja, jejuar daquilo que nos faz mal, de pensamentos, tal, né? Então, sim, existe essa parte do jejum espiritual de ações negativas, mas o jejum fisiológico nos conduz sim a isso e facilita e muito, só não sabe quem não pratica, mas é verdade. E aqui o Saulo está passando por uma situação dessa, ele não consegue se alimentar, por quê? Porque ele está tão envolto nos seus pensamentos, o seu cérebro está tão a milhão, ele está gastando tanta energia nessa sua viagem íntima, nessa sua reconexão com o mais alto, que não dá para ficar perdendo tempo digerindo alimento e ficar e perder toda essa clareza mental que a restrição alimentar nos dá, sim, né? Então vamos lá. Continuando, embora ele tivesse dinheiro, né, para pagar, ele não queria comer nada, porque ele estava nessa situação, né? Ele estava ali muito introspecto e muito concentrado. Ele estava em profunda meditação e o jejum para isso é algo assim que é fabuloso, né? Aqueles 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas para examinar os erros do passado. Olha só, profunda meditação. Olha o que ele está fazendo. Ele está mergulhando em si mesmo. Olha o que ele está fazendo, né? Ele não podia ficar gastando energia com nada além disso aqui, olha. Clareza mental total, olha.
Então ele estava ali gastando sua energia para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Ele estava, a cabeça dele estava a mil, né? Precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. Olha aqui, então aqui, jejum do quê? Daquelas coisas que ele fazia. Então, nesse jejum físico, ele estará proporcionando o jejum espiritual. Por quê? Porque ele está economizando as energias do seu aparelho somático, do seu corpo, né, para poder fazer todo esse mergulho aqui dentro de si mesmo. Se ele tivesse se repassado lá na hospedaria, ele ia querer era dormir, não ia ficar pensando em nada, né? Assim somos nós. Vamos lá. Então, olha. Então ele está dizendo, olha, na angústia do espírito sentia-se de fato desamparado de todos os amigos. A atitude de Sadoc era típica e valeria pela de todos os correligionários, que jamais se conformariam com a sua adesão aos novos ideais. Ninguém acreditaria no seu ascendente da conversão inesperada. Entretanto, havia que lutar contra todos os céticos, de vez que Jesus, para falar-lhe ao coração, escolhera a hora mais clara e rutilante do dia, em local amplo e descampado, e, e, e na só companhia de 3 homens muito menos cultos que ele, e por isso mesmo incapazes de algo compreenderem na sua pobreza mental. Veja que clareza e que interessante isso daqui, né? Não vamos nos esquecer que quem está narrando essa história é Emmanuel. E Emmanuel, melhor do que ninguém, sabe nos transmitir o que Saulo está querendo dizer aqui, quando ele diz que Jesus veio procurá-lo na hora mais clara do dia, porque assim foi também o encontro do senador Públio Lentulus, o nosso Emmanuel, lá no há 2000 anos, né? Quando ele vai em busca de Jesus, tentando ali atendendo ao pedido da sua filhinha Flávia, né? E ele encontra Jesus nas mesmas condições, na hora mais clara do dia, sem testemunhas, ali, naquele meio daquele deserto também, né? Ou seja, o que isso quer dizer? É algo para ser inequívoco. Não tem meias palavras, não tem assim, eu tive a impressão. Não, claro, cristalino, não tem dúvida, né? Então, ele está pensando em tudo isso. E Emmanuel nos coloca, né? Então, a gente tem que fazer esses links para a gente poder alcançar mesmo o que o Emmanuel está querendo dizer aqui. Olha, no apreciar os valores humanos, experimentava a insuportável angústia dos que se encontram em completo abandono, mas no torvelinho das lembranças destacava os vultos de Estevão e Abigail, que lhe proporcionavam consoladoras emoções. Agora compreendia aquele Cristo que viera ao mundo principalmente para os desventurados e tristes de coração. Sim, agora, porque agora ele está desventurado e triste de coração, né? Antes revoltava-se contra o Messias Nazareno, em cuja ação presumia tal ou qual incompreensível volúpia de sofrimento. Todavia, chegava a examinar-se melhor, tá vendo? Ele está aqui num processo profundo de autoconhecimento, né? Então, todavia, chegava a examinar-se melhor agora, aurindo na própria experiência as mais proveitosas ilações. Não obstante os títulos do sinédrio, as responsabilidades públicas, o renome que o faziam admirado em toda parte, que era ele, senão um necessitado da proteção divina, então ele está fazendo essas conjecturas, né? Ele está mergulhando em si mesmo ali profundamente. Então ele ainda é Saulo, ele ainda é um doutor da lei, né? Ele ainda é um fariseu com o maior cargo lá do Sinédrio,
Ele ainda tem tudo isso, mas diante das suas dores ali, ele se enxerga um grande, só mais um necessitado de proteção divina, como ele mesmo coloca aqui, né? As convenções mundanas e os preconceitos religiosos proporcionavam-lhe uma tranquilidade aparente, mas bastou a intervenção da dor imprevista para que ajuizasse de suas necessidades imensas. Abismalmente concentrado na cegueira que o envolvia, orou com fervor. Recorreu a Deus para que não o deixasse sem socorro. Pediu a Jesus lhe clareasse a mente atormentada pelas ideias de angústia e desamparo. No terceiro dia de preces fervorosas, veja aqui, jejum e oração. Jejum e oração. Porque uma coisa leva a outra, como explicamos, né? Jejum, se ele se alimentasse, ele ia dormir, ele ia desconcentrar, ele não ia estar nesse grau aqui tão profundo de conexão, né? Então ele ficou 3 dias assim, olha. No terceiro dia de preces fervorosas, eis que o hoteleiro anuncia alguém que o procura. Seria Sadoc? Saulo tem sede de uma voz carinhosa e amiga. Manda entrar. Olha só, gente. Um velhinho de semblante calmo e afetuoso ali está, sem que o convertido possa ver-lhe as cãs respeitáveis e o sorriso generoso. O mutismo do visitante indicava o desconhecido. O mutismo, ele está mudo, ele não fala nada, esse visitante. Quem seria, né? Quem sois? Pergunta o cego admirado. Irmão Saulo, replica o interpelado com doçura. O Senhor que te apareceu no caminho, olha, o Senhor que te apareceu no caminho, enviou-me, outro enviado. Também não precisou ser discípulo de Jesus como os 12, né? Não precisou. Ele escutou Jesus falando ali e caiu a ficha, né? Outro aqui, enviado. O Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e receba a iluminação do Espírito Santo. Entendendo que o Espírito Santo é um Espírito santo no sentido de puro, de santidade, né? Ouvindo, o moço de Tarso tateou ansiosamente nas sombras. Quem seria aquele homem que sabia os feitos lá da estrada? Algum conhecido de Jacó? Mas aquela inflexão de voz enternecida e carinhosa? Olha aqui que ele vai perguntar. Vosso nome? Perguntou quase aterrado, e ele vai responder. E é mais um ponto alto desse livro maravilhoso, né? Vosso nome? Perguntou quase aterrado, e ele responde uma palavra. Ananias. Gente, se tivesse trilha sonora, ia colocar aquela, sabe, assim, de taran, né? Ananias. O que Saulo ia fazer em Damasco? O que Saulo foi fazer em Damasco? Ele foi perseguir Ananias e foi com uma sanha dizendo, vou fazer o que precisar ser feito. Ou seja, se precisar matar, vou matar. Como fez com Estevão. Esse livro, gente, é fora de série. É fora de série. Estão terminando aqui. A resposta era uma revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Gente, eu tenho que me conter para não me emocionar aqui. É muito, esse livro é demais. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. A presença de Ananias revoca-lhe a memória os apelos mais sagrados. Fora ele o iniciador de Abigail na doutrina e o motivo da viagem a Damasco, onde encontrara Jesus e a verdade renovadora.
tomado de profunda veneração, quis avançar, ajoelhar-se ante o discípulo do Senhor, que ele chamava ternamente irmão. Oscular-lhe, quer dizer, beijar-lhe enternecido as mãos benfazejas, mas apenas tateou o vácuo sem conseguir a execução do gratíssimo desejo. E nós vamos terminar por aqui, porque já deu tempo e porque é muita emoção, né? Então a gente precisa se recompor aqui. E é isso, né? Imagine o que foi isso para ele. Mais uma comprovação, e que comprovação, que demonstração. Não bastasse só a vista, a visão gloriosa, né? Mas olha só, como Jesus é maravilhoso e quais são os caminhos que ele usa para nos resgatar, né? Então, com essas reflexões a gente termina aqui e vamos nos ouvir, né? Estaremos juntos na próxima semana. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos.